Quero começar fazendo duas erratas. Na semana passada eu me equivoquei em uma informação e fui incompleto em outra informação. Os irmãos se lembram que eu me referi ao missionário holandês reformado chamado Erlo Stiegen e acabei me equivocando dizendo que ele foi missionário na Coreia do Sul, mas não foi Coreia do Sul, foi na África do Sul, na região de Mapumulo, na missão Quatzabambo. E também fiz referência a uma estatística da nossa denominação, de que nós não temos, em média, um batismo por igreja. E não me falei em que período. Nós não temos, em média, um batismo por igreja ao ano. E eu estava me referindo ao crescimento pouco significativo da nossa denominação, razão pela qual nós temos que clamar a Deus que nos use para impactar o nosso país, como o pastor James falou aqui hoje. E até 1950 nós éramos a maior denominação evangélica no Brasil. E hoje nós somos 10% da principal denominação no Brasil, a maior denominação do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Talvez até um pouquinho menos do que 10%. Louvado seja Deus pelo crescimento da Assembleia de Deus. Mas por que nós não crescemos? E aí que eu e você temos que clamar a Deus para nós sermos usados para impactar o meio em que nós vivemos. E nunca é demais nós, quando falamos sobre avivamento, em razão de ser um tema bastante complexo, controverso e polêmico, é sempre bom nós colocarmos em evidência os principais motivos pelos quais nós temos estudado esse tema. E qual é o nosso propósito? Como esse termo avivamento é um termo muito complexo, e o que é avivamento para mim, para outro irmão pode ter outra conotação. Daí porque às vezes nós precisamos deixar os nossos conceitos de lado, deixar o estudo dos avivamentos históricos de lado, aqueles que nós estudamos, avivamento que houve nos Estados Unidos, País de Gales, África do Sul, Coreia do Sul, China e tantos outros, e buscarmos uma definição de avivamento nas Escrituras Sagradas. Porque eu assisti a uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, que ele ministrou há poucos dias lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde houve uma conferência sobre avivamento. E ele fala que o problema é que eu vejo o avivamento de uma forma, e o irmão vê de outra, outras denominações veem de outra, não significa que a Bíblia é diferente para cada um de nós, mas o problema está na hermenêutica, na interpretação. O problema é como nós interpretamos, como nós fazemos a exegese desse assunto à luz da palavra de Deus. Por isso é sempre importante nós fazermos uma volta para a Escritura e buscarmos nela uma visão equilibrada sobre esse assunto. E o nosso propósito, eu quero reforçar isso aqui, o nosso propósito ao estudar esse tema, primeiro, é para nós nos convencermos de que quem aviva a igreja é Deus e não somos nós. Nós não temos o controle da agenda de Deus, controle da agenda do avivamento, não podemos marcar a hora, que dia ele vem, nem quando ele vai. Segundo, nós queremos que a igreja se volte para ver-se a si mesma no estado em que ela efetivamente está. E nós temos visto que a igreja, principalmente a igreja brasileira, isso também no mundo, há lugares até piores do que no Brasil, podemos considerar a Europa, que hoje é tido como um continente pós-cristão, o lugar onde foi o berço da reforma protestante, lugar onde houve muitos avivamentos históricos, avivamento na Inglaterra, avivamento no País de Gales, na Escócia, na Irlanda. Há personalidades cristãs que marcaram a história da igreja, como George Whitefield, os irmãos Wesley e tantos outros. E hoje nós vemos um estado muito triste do cristianismo na Europa. Um país secularizado,
um país que se voltou, um continente que se voltou que voltou suas costas para Deus, e nós precisamos clamar hoje que Deus reacenda a chama do Espírito também naquele continente. E outro objetivo, irmãos, é que nós queremos que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. E quando eu digo a glória de Deus se manifeste no nosso meio, não interpretem isso como manifestações emocionais extravagantes. Como já ficou marcado no período da década de 90, quando foi muito falado esse tema do avivamento no Brasil. Muitos diziam que estava havendo um verdadeiro avivamento no Brasil. Outros interpretam que esse avivamento não ocorreu. Então, é importante que nós busquemos o fogo de Deus, busquemos o aquecimento do Espírito Santo no nosso meio, mas não para descambarmos para um emocionalismo exagerado. O que nós queremos, irmãos, são emoções transformadas. Nós, principalmente os tradicionais, desprezamos a relevância das emoções na nossa caminhada cristã e até na nossa vida comunitária como igreja. Nós temos tanto medo de descambarmos para um emocionalismo que nós acabamos querendo quase que eliminar as emoções para não corrermos risco. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, encontrar qual é o lugar, qual é a relevância das emoções para a nossa vida cristã e para a nossa vida comunitária na igreja. E também é importante nós mencionarmos que, em razão da série de problemas que houve, de exageros que houve no período em que muitos achavam que o Brasil estava passando por um avivamento, é que, em razão desses problemas, nós, principalmente os presbiterianos, nós acabamos recuando um pouco. O pastor Hélio até me contou que, a partir da década de... no começo da década de 90, até um pouco na década de 80, isso ocorreu dentro da nossa denominação, o que nós podemos chamar de um retorno ao racionalismo, às tradições. E muita gente boa da nossa denominação, que tinha temor de Deus, que tinha o sincero desejo de ver o agir de Deus na nossa denominação, acabou tendo que sair dela, porque houve muitas cisões, muita resistência a qualquer tipo de abordagem sobre esse assunto e busca de um avivamento, com receio de nós descambarmos para aquilo que ocorreu em outras denominações. Em razão disso, foram criadas outras denominações que saíram de dentro da Presbiteriana do Brasil. O exemplo disso é a Igreja Presbiteriana Renovada, que é uma igreja que resolveu dar uma ênfase mais ao carisma, aos dons do Espírito Santo, à manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E nós, às vezes, por receio, acabamos recuando. E essa também não é a posição ideal. O nosso desejo sincero, a franca disposição do nosso coração deve ser buscar a Deus para Ele realmente fazer um avivamento. E o que nós queremos é que, como a palavra diz, o avivamento começa em cada um de nós. Eu já disse aqui e repito, às vezes nós vemos pessoas viajando o mundo em busca de emoções espirituais diferentes. Tem o fogo do Espírito aqui em tal lugar, eu vou lá ver o que Deus está fazendo. Eu acho que Deus está lá, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo não está aqui. E nós vivemos numa busca por algo que na verdade não é avivamento. Porque nós queremos ver uma manifestação coletiva. E o que nós devemos clamar nesses dias é que Deus coloque no nosso coração o desejo de nós experimentarmos um avivamento na nossa vida pessoal. E quando nós vivemos essa experiência de um avivamento pessoal, isso naturalmente, se for o desejo de irmãos um desejo que vai crescendo no meio da congregação, daqui a pouco a igreja local é contagiada por esse desejo e o Espírito Santo começa a agir no nosso meio. E quando o Espírito Santo começa a agir, e é isso que nós queremos que Deus faça, nós vemos coisas maravilhosas acontecerem, nós vemos a manifestação do poder de Deus na nossa vida.
Eu quero agora passar um vídeo para mostrar para os irmãos, é um vídeo de 7 minutos, para falar um pouco sobre a manifestação poderosa, uma visitação de Deus que houve nessa tribo Concomba. Concomba é uma tribo africana localizada no país lá em Gana, no nordeste de Gana e no noroeste do Togo. E o irmão presbiteriano, muito importante esse irmão para a nossa denominação, o irmão Ronaldo Lidório, acho que todos já ouviram falar dele aqui, né? Ronaldo Lidório foi missionário entre os Concombas e Deus fez um trabalho extraordinário naquela tribo, naquela região para onde ele foi. Houve conversões em massa, um trabalho maravilhoso que Deus abençoou desse irmão. Recomendo os irmãos que leiam esse livro. Está esgotado, o irmão Salomão Júnior conseguiu com a mãe dele. É um livro pequeno, você consegue ler numa sentada. O livro Concomba fala do nascer da igreja em uma tribo no oeste africano. E nós vamos assistir esse vídeo para os irmãos terem uma noção de qual é o nosso propósito ao estudar esse tema. O que nós queremos? O que nós queremos é que Deus se manifeste entre nós, assim como ele se manifestou entre os Concombas. Irmão, pode apagar essa luz aqui para facilitar a visualização? Concombas, no nordeste de Gana e na África, e ali nós chegamos. Eu lembro que, anos atrás, a minha primeira experiência missionária transcultural, mais de longo prazo, com a minha esposa Rossana, nós fomos enviados para trabalhar com uma etnia chamada etnia dos Concombas, no nordeste de Gana e na África, e ali nós chegamos, e a primeira coisa que faz o missionário geralmente é tentar aprender a língua, tentar entender a cultura, e ali nos esforçamos para aprender a língua, para conversar com eles, para aprender a cultura, para entender a maneira como eles agiam no dia a dia, e depois, com certa segurança mais comunicacional, agora passamos a pregar o Evangelho de Jesus. E ali eles começaram a ouvir o Evangelho de Jesus, e ali, pela graça de Deus, alguns começaram a se converter, e eu me lembro muito bem que o primeiro a se converter era um feiticeiro na aldeia onde nós morávamos, um feiticeiro chamado Mebá, falecido agora há pouco tempo atrás, mas ele se converteu, pregou ele o Evangelho para seus 11 filhos e para sua esposa, e eles também se converteram. E uma coisa boa de você ser missionário em lugares com famílias grandes assim, é que se converte uma família e você já tem uma igreja, não é isso? É um homem com uma mulher e 11 filhos, tem uma igreja, e ali nasceu aquela pequena igreja, e o Mebá, que era um homem visionário, ele disse, lá me chamam de Ucaljá, significa homem branco, ele disse, Ucaljá, nós precisamos pregar agora a palavra, para que todos ouçam. Ele saiu de palhoça em palhoça, reuniu embaixo de umas mangueiras, mais de 400 concombas para ouvirem a palavra de Deus. E eu me preparei, e eles fizeram alguns cânticos de louvor a Deus. Mebá preparou o seu testemunho, e nós estávamos assim, naquela expectativa, se Deus se agradar, mais pessoas podem se converter. E eles cantaram, depois Mebá se levantou, deu o seu testemunho, depois eu preguei a palavra ali por 45 minutos. Mas foi o sermão mais difícil que eu já preguei na minha vida. Em primeiro lugar, eu não tinha um bom domínio da língua. Em segundo lugar, 2 feiticeiros, eles se aproximaram de mim antes do sermão e disseram, Ucaljá, nós não queremos que você pregue, se você pregar, nós vamos atrapalhar. Eu disse, mas o povo quer ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar. Mas de fato eles atrapalharam. Eles se colocaram de pé, a 2 a 3 metros atrás de mim, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Eu dizia, Deus é poderoso. Eles gritavam, não existe Deus.
Jesus quer salvá-lo. Eles gritavam, não creio em Jesus. E meus irmãos, foi uma bagunça tão grande, que vez por outra eu tinha que parar para ver se eu não estava falando o que eles falavam. E para piorar, eu falava, eles gritavam, e os homens que estavam sentados querendo me ouvir, gritavam com eles. E ali as crianças correndo, e cabras, cachorro, etc. Você já teve aquela impressão, como pregador da palavra, que um dia você pregou em uma igreja, você pensou assim, eu acho que eles não entenderam nada. Já passou por isso? Eu acho que esse pessoal não entendeu nada. Essa era a minha certeza naquele dia. Eu acho que eles não entenderam nada. Eu falei, Mebá, foi um desastre. Não entenderam nada. O povo ali me perturbando. E o Mebá, mais crente do que eu, disse, o Caljar, eu acho que foi uma benção. Precisamos orar por aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Eu falei, mas Mebá, ele disse, é momento de fazer isso. E eu fiquei assim, meio inseguro. Ele se levantou e disse, agora é o momento. Vou apenas orar por aqueles que nesta manhã entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Meus irmãos, naquela manhã, 67 concombas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. 67 concombas. Enquanto nós estávamos orando com eles, ali à frente, algo aconteceu que mexeu com o meu coração. Eu olhei assim para a minha esquerda e eis que vinha em minha direção uma mulher de uma outra tribo, não era concomba, era uma mulher da tribo Chocose. Ela havia tido paralisia infantil quando criança, então as suas duas pernas eram mirradas, ela jamais andou na sua vida, então ela apenas se arrastava usando as palmas das suas mãos e seus antebraços. E ela chegou ali ofegante, chamando a minha atenção, levantando o seu braço, gesticulando. Eu olhei então para aquela mulher e depois eu vim a descobrir que aquela mulher naquela manhã, ela queria ouvir do Senhor Jesus, pediu a seu pai que pudesse levá-la nos braços. Seu pai se negou, seus irmãos se negaram. Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela, meus irmãos, se arrastou durante 5 quilômetros, no meio do mato, no meio da lama, por cima das pedras, e é por isso que seus cabelos estavam cheios de mato, seu dorso manchado de lama, e quando ela chamava a minha atenção, eu notei que sua mão e seus braços sangravam, e ela ofegante, ela gritava, o Caljar, chamando a minha atenção, eu olhei para ela, e ela perguntou, será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Nós temos uma foto belíssima, aquela mulher depois disso, ela foi limpa pelas mulheres da igreja, sentada ali, cobriu a sua face com as duas mãos, e aquela mulher chocou-se, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte, que poder é este? Que poder é este? Que faz uma mulher que nem é da tribo com a qual nós trabalhamos, que nem fala bem a língua falada por essa tribo, que não consegue caminhar. Que poder é este que faz essa mulher se arrastar a 5 quilômetros de onde nós estávamos durante uma manhã inteira, debaixo de zombaria, no meio do mato, no meio da lama, por cima de pedras, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, meus irmãos? E eu respondo, não é o poder do missionário, não é o poder da igreja, não é o poder comunicacional, não é o poder do marketing, este é o poder de Deus. Porque quando Deus se manifesta, coisas novas acontecem, vidas são transformadas, a igreja morre para viver, e a igreja tem sede em servir ao Senhor Jesus. Obrigado, Dinho. Esse é o poder de Deus que nós queremos que impacte a vida da igreja. Essa foto que ele diz dessa mulher é a foto desse livro, a capa desse livro, dessa mulher da tribo Chocose que se converteu ao Senhor. E os irmãos, depois que puderem, estudem, procurem material sobre o trabalho do Ronaldo Lidório entre os concombas. E em alguns anos que ele ficou lá, ele plantou 10 igrejas no meio daquele povo. Mais ou menos 2.000 cristãos foram alcançados e
Deus operou maravilhosamente no meio daquele povo. E talvez fosse o local mais improvável, né, que nós analisando que Deus ia agir numa terra com um povo animista e feiticeiro, povo que não conhecia o Senhor Jesus, um povo ágrafo, eles não tinham escrita, língua escrita. Ronaldo Lidório chegou lá, interagiu com aquele povo, conheceu a cultura, ouviu a língua, aprendeu a língua, escreveu a língua, porque eles não tinham a escrita. Depois passou, salvo engano, só o Novo Testamento, não sei se chegou a fazer o Velho Testamento também, para a língua dos Socosse, dos Concombas, e Deus agiu maravilhosamente. Se você quiser esse livro aqui, procure, e não esqueça de comprar também um lenço para você ter ao seu lado, porque a gente chora demais, viu, lendo um livro desse, e Deus aquece o nosso coração, e Deus coloca dentro de nós o desejo de nós experimentarmos isso nos nossos dias, no nosso meio. Deus ainda está vivo, Deus ainda age com poder, e Deus quer nos usar. Deus quer que nós sejamos os agentes dele, para nós ajudarmos a transformação da nossa cidade, do nosso país. Nós perdemos um pouco, meus irmãos, o desejo de fazer a diferença no meio em que nós vivemos. Nós vivemos dias perigosos porque os cristãos têm se contentado em frequentar os cultos nas suas quatro paredes. E há uma certa pressão da cultura, nós falamos isso aqui na semana passada. Nós, louvado seja Deus, nós temos liberdade para cultuar em qualquer lugar para onde nós formos, nós podemos fundar uma igreja, instituir um trabalho religioso, o Estado não é contra isso, ninguém vem perseguir, não vem polícia à nossa porta. Porém, há uma perseguição que é muito sutil contra os cristãos hoje. Eles não querem que nós falemos de evangelho fora das quatro paredes. Sob o pretexto de que o Estado é laico, eles querem eliminar a influência de Deus no nosso mundo, no nosso país. E qualquer pessoa hoje que fala no ambiente público sobre Cristo, sobre a Bíblia, é tido como um fundamentalista, é ridicularizado. Se você for um servidor público hoje e você reunir os seus colegas de trabalho para fazer a leitura de uma devocional e pedir para fazer uma oração, é muito provável que você vai ser repreendido. Falar que você não pode fazer isso. Na sua igreja você faça o que você quiser. Aqui dentro o Estado não tem religião. Não percebe que nós acabamos até absorvendo um pouco desse conceito e nós acabamos vivendo na sociedade, no nosso trabalho. Às vezes tem pessoas que convivem conosco há anos e eles não sabem que nós somos evangélicos. Ou se eles sabem, nós nunca tivemos o desejo de orar pela vida deles e pedir a Deus uma oportunidade para evangelizá-lo. Irmã? Eu tive uma experiência esses dias atrás, que lá no meu trabalho, trabalho com saúde mental, né? Então, nós fizemos uma mesa redonda para falar sobre o uso de álcool e outras drogas. E aí convidei o pastor lá do movimento Jovens Livres para dar o testemunho dele. Aí foi impressionante como as pessoas geralmente não prestam atenção nas coisas. Ninguém saiu de lá, nem um momento. E as pessoas andam com sede de Deus. Andam com sede de Deus também. E era uma unidade de saúde da prefeitura. E todos escutaram o testemunho dele, que foi maravilhoso, e falou de Jesus lá. E Deus continue abençoando essas iniciativas, né, meus irmãos? E quando Deus derrama um verdadeiro avivamento numa comunidade, sempre ocorre algo que é comum, recorrente em todos os verdadeiros e genuínos avivamentos. Há um impacto na cultura, na moral e na ética daquele local.
E por isso que muitos dizem que no Brasil não aconteceu o avivamento, porque quando houve aquele movimento bastante alardeado, nós não verificamos que houve uma mudança nos costumes, nos valores. Os crentes que passaram a ocupar postos de poder mais nos envergonharam do que trouxeram glória para o nome de Cristo, né? Então nós precisamos realmente, nossa geração carece de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nosso meio, para nós vermos o crescimento da igreja. E outra coisa, avivamento sempre ocorre entre os crentes. Avivamento sempre ocorre na igreja. Primeiro Deus visita a sua igreja, purifica a sua igreja, traz convicção de pecado para a igreja, coloca no coração dos crentes fogo, calor, coloca brilho nos olhos novamente. Nós passamos a amar mais o Senhor. E quando nós amamos o Senhor e conhecemos a Deus, a nossa religiosidade deixa de ser uma religiosidade cênica, aquela que só é plástica aqui na manifestação dos cultos, é um louvor envolvente, é uma palavra muito bem construída para tocar nos corações com recursos de retórica. A gente deixa isso em segundo plano. O mover de Deus é tão forte que nós não conseguimos conter o dom de lágrimas que Deus derrama sobre nós. Irmãos, é tão forte quando Deus vem sobre nós e coloca em nós convicção de pecado. É tão forte que é impossível você ficar em pé. É tão forte você não experimentar uma mudança na sua vida. É tão impactante o mover de Deus na vida de um crente quando ele derrama avivamento. Às vezes a gente quer ver muita manifestação sobrenatural no meio do povo de Deus. Mas eu considero a maior manifestação de milagre, a maior manifestação de poder que pode acontecer numa pessoa é a conversão dela. Não é a cura do câncer, cura de outra doença incurável, não é um paralítico levantar e andar. Isso, é claro, traz glória para o nome de Deus. Mas o grande milagre que nós devemos ansiar para Deus manifestar no nosso meio é a conversão de vidas. Às vezes, nós, não, sem querer julgar ninguém aqui, irmãos, é com muito amor no coração que a gente fala isso. Às vezes a gente vê no meio do povo de Deus pessoas áridas, pessoas com um coração empedernido, coração de pedra, consciências cauterizadas, ossificadas, pessoas impermeáveis à palavra de Deus. Às vezes a gente vê a palavra de Deus sendo pregada, mas faltando poder para chegar nos corações. E nós precisamos pedir para Deus tocar no coração de todos nós, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, para nós vermos realmente o agir de Deus no nosso meio. Vemos famílias se entregando a Cristo. Vemos crianças avivadas. Não desprezem, irmãos, o poder de Deus na vida das crianças. Quando nós fomos estudar aqui avivamentos históricos, e você vai me ouvir muito falar sobre a Coreia do Sul, porque eu tenho me dedicado a estudar o que houve lá. E há relatos de escolas que alunos de jardim de infância, adolescentes, foram impactados pelo poder de Deus, e eles se quebrantavam em choro na escola, vendo que eles eram pecadores. E às vezes a gente acha que criança não manifesta o mover de Deus na vida delas. Deus pode fazer isso em crianças de tenra idade. Deus pode fazer em adultos, Deus pode fazer em velhos, Deus pode fazer em jovens, e nós temos que ansiar isso. Nós vimos, continuando o nosso estudo, que, abre lá em Gênesis 26, vamos ler de novo, aqueles 2 versículos de Gênesis 26, para nós recuperarmos o conteúdo que nós já estudamos e prosseguir um pouco mais. Nós lemos Gênesis capítulo 26, versículos 17 e 18.
Quem tem uma voz possante? Fábio, já que o pastor Jader gostou muito da sua voz, leva o microfone para o irmão Fábio, por favor, para ele ler Gênesis 26, versículos 17 e 18. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Obrigado, irmão. Não vou pedir para você ler de novo, igual o pastor Jader fez, não. Só uma vez tá bom. Nós vemos nesse texto que Isaque estava entre os filisteus. E houve uma indisposição entre Isaque e os filisteus. Isaque enriqueceu muito entre os filisteus e provocou uma ciumeira, uma dor de cotovelo muito grande. E acabou que criando uma indisposição entre eles. E Isaque teve que se mover naquele território e ele foi para o vale de Gerar, onde o seu pai Abraão havia habitado. E quando Abraão habitou essa região do Vale de Gerar, ele tinha cavado poços e encontrado água. Os irmãos sabem da realidade daquela região, muita carência de água, região inóspita, região seca. E Abraão encontrou água, cavou poços, encontrou água para o seu rebanho, para as necessidades dos seus servos, de toda a sua família, de toda praticamente aquela tribo que estava com ele. E Isaque adotou uma estratégia aqui, quando ele foi para o Vale de Gerar. Ele começou a cavar novamente os poços que seu pai tinha cavado, porque os filisteus haviam entulhado aqueles poços. Então, nós dissemos aqui que o Dr. Martin Lloyd Jones faz uma exposição em que ele considera que a água é fonte de vida, a água está lá embaixo, naquele poço, o lençol freático está lá, fonte de vida está lá. Sabe-se que é lá que jorra a água, mas existem entulhos que precisam ser removidos. Eles precisavam tirar aquele lixo que os filisteus jogaram naqueles poços e que se interpuseram entre a água e o povo. E o Dr. Martin Lloyd Jones coloca que esses entulhos, trazendo para a realidade do estudo sobre o avivamento, são aquelas coisas que nós precisamos retirar para nós conseguirmos chegar na fonte de água viva. Quais são esses entulhos? O que é que nos separa de Deus, de um grande mover de Deus, que a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar? São os nossos pecados, são os obstáculos que nos impedem de experimentar um verdadeiro avivamento entre nós. São esses pecados. E ele coloca, nós estudamos já alguns aula passada, que o avivamento é uma necessidade urgente da igreja nos nossos dias, que existem obstáculos ao avivamento. E ele começou colocando no capítulo 3, quais eram 2 e 3, quais são esses obstáculos para o avivamento. Nós estudamos a incredulidade, a aula passada, também a impureza doutrinária. E hoje nós vamos estudar mais 2 obstáculos que precisam ser removidos do nosso meio para nós termos acesso a essa fonte de água, que é o mover do Espírito Santo em nossa vida. E hoje nós vamos estudar ortodoxia defeituosa, que é o capítulo 4 do livro, e o capítulo 5, que é ortodoxia morta. Nós vamos estudar isso então. Irmãos, o que vem a ser ortodoxia? É uma palavra esquisita, é um palavrão para os irmãos, ou os irmãos têm facilidade com essa palavra? Ortodoxia, se você for lá no dicionário, é você ser fiel a um princípio ou a uma doutrina. Ortos significa reto e doxa significa fé. Quando você é ortodoxo, você tem uma fé reta. Você tem uma fé correta.
Isso é ortodoxia. Trazendo para a nossa realidade hoje, nós somos ortodoxos quando nós temos apego à palavra de Deus e às doutrinas básicas que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos ortodoxos quando a nossa espiritualidade é um reflexo da busca daquilo que a palavra de Deus nos oferece. Nós somos ortodoxos quando nós refutamos falsas doutrinas. Porque quem aceita falsas doutrinas é chamado de heterodoxo, não é ortodoxo. Nós somos ortodoxos quando nós temos apego à sã doutrina, à palavra de Deus, e nós não abrimos mão disso, nós não permitimos que falsas doutrinas, doutrinas perniciosas, se infiltrem nas nossas fileiras, que entrem no nosso coração. Nós nos mantemos firmes à palavra de Deus. Isso é uma grande virtude. E nós podemos aqui, como presbiterianos, ter aquele, é possível dizer, aquele orgulho humilde, existe isso ou é uma contradição de termos? Nós podemos, vamos falar assim, é melhor, louvar a Deus, porque a profissão de fé da nossa igreja, o conjunto de doutrinas que nós cremos, a nossa confissão de fé, melhor dizendo, é reflexo das Escrituras Sagradas. Nós adotamos como prática o Catecismo de Fé de Westminster, a teologia reformada dos reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros reformadores. E a Igreja Presbiteriana do Brasil não abre mão dessa doutrina sadia. Por isso nós podemos dizer, louvado seja Deus, que não há heresia no nosso meio. A nossa igreja, falando como realidade local, nós temos que louvar a Deus pela vida dos nossos pastores que ministram para nós doutrina sadia. Não existe heresia no nosso meio, não existe heterodoxia entre nós. Isso é uma bênção, nós temos que louvar a Deus por isso. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós somos ortodoxos, mas a nossa ortodoxia é defeituosa. E todas as vezes em que houve avivamentos históricos no mundo, olhando pelo retrovisor, nós vemos que houve um retorno às doutrinas essenciais da palavra de Deus. Não houve busca por novidade. E isso é o que nós vemos de contraste entre os avivamentos históricos e muitos movimentos religiosos ditos protestantes evangélicos no Brasil. Existe uma busca pelo extraordinário, busca por novidades, busca por coisas excêntricas. Quando nós vamos para os grandes avivamentos históricos, genuínos e verdadeiros, nós vemos que não houve busca pelo extraordinário. Claro, houve manifestações extraordinárias, mas os irmãos, os crentes não estavam buscando aquilo. A igreja não estava buscando aquilo. Os grandes pregadores que pregaram no poder do Espírito Santo nos avivamentos, não pregaram sobre milagres acontecerem, dons de cura, não marcavam reunião, sessão do descarrego, sessão da cura. Vamos fazer uma reunião de empresários aqui que nós vamos repreender a crise financeira, haverá prosperidade. Não foi isso que foi pregado nos grandes movimentos de avivamento espiritual que houve. O que houve foi um retorno às doutrinas básicas, às doutrinas cardeais da palavra de Deus. E nós, quando temos uma ortodoxia defeituosa, nós não abrimos mão das doutrinas essenciais, porém nós não as enfatizamos como elas precisam ser enfatizadas. E quais são duas doutrinas, nós já falamos de algumas na aula passada, que não podem ser desprezadas pela igreja? E se nós estamos num movimento de busca da face de Deus, de busca da manifestação de Deus no nosso meio, nós também temos que voltar a enfatizar essa doutrina na nossa vida pessoal, estudar isso, pedir para Deus mexer com o nosso coração nessas doutrinas que são essenciais. Uma doutrina que eu considero, que o Dr. Martin Lloyd Jones considera essencial e que nos dias dele
relembrando aqui, abrindo um parênteses, esse livro é um compilado de mensagens, de sermões que ele pregou em 1959, que era a data de 100 anos, comemorando 100 anos do avivamento que houve no país de Gales e na Inglaterra. Em 1959, Dr. Martin Lloyd Jones fez uma radiografia do momento da igreja, do estado de irrelevância na igreja naquela época. E acredito que não é um erro da nossa parte nós avaliarmos que de 1959 para cá, talvez tenha piorado a situação da igreja no mundo. Então, o que o Dr. Martin Lloyd Jones viu de problema naquela época, talvez nós estejamos vendo os mesmos problemas e alguns outros mais com os quais nós precisamos lidar na igreja hoje. E ele coloca que nós, como crentes, precisamos restabelecer a relevância da doutrina da justificação pela fé. Irmãos, às vezes é tão automático nós falarmos, nós somos salvos pela fé. Todos aqui, ninguém tem dúvida disso, de que ninguém é salvo pelas obras. Mas será que essa doutrina tem causado impacto no nosso coração? Todas as vezes em que nós nos voltamos para Deus, para a palavra dele, nós vemos que a nossa justiça própria não passa de trapos de imundície diante de Deus. Nós somos justificados exclusivamente pela fé. Deus nos escolheu nele, Efésios capítulos 1 e 2. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, isso tem que causar muito impacto em nós. Porque nós, e aqui eu vou usar uma palavra, não é no sentido pejorativo, é no sentido real e verdadeiro da palavra. Nós éramos desgraçados, porque não tínhamos a graça de Deus. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira. Em nós havia hostilidade contra Deus. Não havia nada em nós que nos conduzisse em direção a Deus. O nosso caminho era de oposição a Deus. E Deus, mesmo sabendo que nós éramos inimigos dele, que nós temos uma natureza caída, um coração inteiramente contaminado pelo pecado, totalmente depravado, um daqueles 5 pontos do calvinismo, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para nós sermos para o louvor da glória dele. Nós fomos salvos de graça, meus irmãos, pela graça. Nós não pagamos nada, foi totalmente de graça para nós a salvação. Para nós foi de graça, mas para Deus teve um alto custo. O sangue do Filho de Deus, o unigênito de Deus, teve que ser derramado na cruz do Calvário por causa das nossas indignidades, por causa dos nossos pecados. E a nossa convicção de pecado, nossa convicção da nossa impureza, da nossa completa inabilidade para crer em Deus. Nós éramos inaptos e ineptos. E Deus nos converteu, Deus mudou a nossa cabeça, Deus implantou em nós a fé e nós nos voltamos para Deus tendo uma fé salvífica. E isso é uma obra exclusiva de Deus, por um alto preço. E às vezes nós nos esquecemos de que nós éramos pecadores, filhos da ira, estávamos condenados ao fogo eterno do inferno, nós éramos merecedores desse castigo eterno. E Deus implantou fé dentro de nós. Irmãos, essa doutrina tem que ganhar nosso coração de tal forma, de nós
valorizarmos tão precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E quando nós compreendemos isso, nós não nos esforçamos para nós termos salvação. Nós não nos esforçamos para sermos justos diante de Deus. Mas nós nos esforçamos porque nós não desprezamos tão grande salvação e o nosso coração transborda de gratidão por Deus e nós queremos nos envolver com Ele, nós queremos conhecê-lo mais porque Ele é plenamente santo. Deus é um Deus rico em misericórdia, Deus é um Deus que tem um esplendor, Deus é capaz de nos dar prazer nele, no conhecimento de Deus, e nós queremos, portanto, quando nós somos convencidos disso, nós queremos mergulhar nas profundezas de Cristo, para nós conhecermos a Deus e buscarmos prazer nele. Alguém aqui já ouviu falar no termo hedonismo cristão? Quem estuda John Piper sabe o que é isso. Nós buscamos prazer em tantas coisas, meus irmãos. Nós precisamos de tantas coisas para buscar prazer, quando o nosso prazer está todo em Deus. Nenhum prazer que nós consigamos encontrar nas coisas que Deus nos dá pode substituir o prazer que nós temos nele. Deus quer que nós tenhamos alegria plena, alegria abundante e transbordante nele. Naquela água que está lá no fundo. Ele quer que nós removamos todos os entulhos e que nós tenhamos prazer nele. Como diz o pastor James hoje aqui, o nosso problema é que nós não temos conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando nós temos de fato interesse, o nosso coração se volta para a palavra dele, nós vemos como é bom conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus é transformador. O conhecimento de Deus traz satisfação plena em Deus. E o conhecimento de Deus e o envolvimento com ele, numa vida devocional intensa, isso faz com que nós não queiramos simplesmente a nossa felicidade, a nossa realização, mas porque nós amamos a Deus, nós também temos um amor contagiante e transbordante pelo próximo, pelos nossos irmãos, por aqueles que não conhecem a Deus, e nós não conseguimos nos conter. Você tem simpatia por uma pessoa, você sabe da realidade espiritual dela, da vida de perdição em que ela se encontra, e você começa a clamar a Deus: Senhor, eu quero evangelizar essa pessoa, a salvação que me alcançou, eu quero que alcance essa pessoa. Senhor, me dê graça para eu ser um vaso, um instrumento do Senhor, para levar a tua palavra e trazer conversão para aquela vida. Nós passamos a ver os bancos aqui vazios, e nós falamos: Senhor, nós estamos num bairro de 40 mil habitantes, numa cidade de 1.500.000 habitantes, numa região metropolitana de mais de 2 milhões de habitantes, e como se a sua manifestação de Deus é ainda tão efêmera, tão pequena no nosso meio, como a nossa relevância é pequena, aliás, a nossa irrelevância é grande no meio em que nós vivemos, porque nosso coração não arde mais por essas doutrinas que são básicas. Outra doutrina, a doutrina da regeneração. O que nos faz cristãos, meus irmãos, é a obra da regeneração. O Espírito Santo operando em nós, nas profundezas da nossa personalidade, e colocando ali um novo princípio de vida, algo absolutamente novo, de forma que resulta num novo homem. Nós recebemos o conhecimento de que nós fomos regenerados. Que essa regeneração é a transformação de mente. É o que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, aquele clamor. Fala: meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se transformem pela renovação da vossa mente, para vocês experimentarem qual é a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. E nós passamos a ter uma mente renovada, uma vida regenerada. E todo o nosso caminhar, todos os nossos sentimentos passam a ser dominados, guiados, direcionados por essas verdades essenciais gloriosas que foram comunicadas pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Oh, meus irmãos, como vai ser bom
o dia em que nosso coração arder de novo por essas doutrinas, por essa realidade. E a gente começa a ver o mover, o poder de Deus, irmãos. Nós vamos ver o poder de Deus quando corações, quando vidas começarem a saber do agir de Deus no nosso meio e vão despertar. As pessoas vão ficar curiosas. Deixa eu lá ver o que está acontecendo nessa igreja. E aí eles vêm aqui, eles vão ser impactados por essa doutrina, porque nós vamos pregar isso para eles. Nós não vamos pregar autoajuda, nós não vamos pregar prosperidade, nós não vamos pregar cura. Cura pode acontecer, mas não vai ser o foco da nossa ministração. Nós vamos colocar as pessoas numa zona de decisão, ela tem que decidir. Até me deu vontade de aprender ainda mais o inglês, eu estou caminhando, o Hugo contando para mim que ele começou a assistir, ele tem domínio do inglês, algumas mensagens do grande pastor Billy Graham nos Estados Unidos, na década de 70. E ele fala que, à medida que ele assistia, ele arrepiava com aquela mensagem. Tanto poder que jorrava pela boca daquele homem. Poder de Deus. E ele pregava isso, meus irmãos. Ele confrontava os pecadores, multidões reunidas. E ele confrontava as pessoas, fazia um apelo, não uma apelação. Falou, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que está vendo se vendo como um pecador pela palavra de Deus, se você está vendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, você tem hoje a oportunidade de render a sua vida a Ele, se curvar ao senhorio de Cristo. Amanhã pode ser tarde. Faça hoje, porque Deus está falando ao seu coração. Se arrependa. Irmãos, e multidões se rendiam ao senhorio de Cristo e o recebiam como Salvador. Meus irmãos, como nossa geração precisa do poder de Deus. Um outro problema, não é só a ortodoxia defeituosa, é também a ortodoxia morta. E aí, meus irmãos, fazendo uma reflexão mais uma vez sobre eu faço muitas reflexões sobre a nossa igreja, sobre a minha igreja, que eu tenho direito, ela também é minha. Eu fico mais à vontade para falar da nossa do que para falar da denominação dos outros. Esse talvez seja um dos principais pontos em que nós precisamos clamar a Deus pela nossa denominação. A ortodoxia morta. O que é isso? São crentes que não têm nenhum tipo de desvio doutrinário. Não creem em nenhuma heresia. Que quando você prega para ele essas doutrinas essenciais, ele assente com a cabeça, intelectualmente ele concorda. Mas essa teologia bíblica, essas verdades de Deus, já não tem nenhum alcance no coração dele. Pelo contrário, ele tem até um contentamento intelectual por assentir com essas doutrinas bíblicas, mas é um assentimento árido. Ele não tem nenhum poder de vida nele. Ele não tem nenhuma manifestação de amor verdadeiro por Deus. Ele tem tanto zelo pela ortodoxia que ele acaba morrendo por causa dela. Porque se às vezes ele escuta um irmão falando uma palavra que não se enquadra, não se encaixa naquele conjunto de convicções dele, por exemplo, irmão, aceite a Cristo. Fala, não, isso é coisa de arminiano, não é coisa de calvinista, por favor. Ele se apega nessas coisas e acaba perdendo a vida. Perde o amor. Ele perde o amor por Deus e também perde o amor pelas vidas, não só dos irmãos, mas por aqueles que ainda não creram. Ele tem uma ortodoxia que é acompanhada com um sentimento de satisfação consigo mesmo. Fala, olha, eu creio nessas doutrinas, sou ortodoxo. Rapaz, sou um presbiteriano que crê nos 5 pontos. E não abro mão deles, e brigo com quem quiser. Convenço qualquer arminiano. Converto qualquer arminiano ao calvinismo. Mas ele não tem poder para converter um pecador a Cristo. Pessoas áridas, que não
provocam nenhum tipo de mudança no meio em que ele vive. Pessoas que não comunicam graça através das palavras. No avivamento do século XVIII, com George Whitefield, no país de Gales, na Inglaterra e tudo mais, George Whitefield pregava com tanto poder, ele pregava sobre as glórias da graça e da salvação, e ele não se continha em lágrimas. Ele pregava e quase todo o sermão ele chorava. E os corações se derretiam quando ele pregava aquilo. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre uma vez que ele foi na Coreia do Sul, um grupo de pastores, acho que 80 pastores, eles visitaram diversas igrejas. E ele conheceu um pastor metodista, e ele falando sobre a intensidade daquele povo coreano, sul-coreano nas orações. Um povo que ora. As igrejas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, cheias de pessoas orando. E ele conta de um pastor metodista que no sábado, ele passava o dia no monte. Já teve algum ortodoxo que arrepiou de eu falar em orar no monte aqui? Já teve, né? Não é nada místico não, irmãos. Ele, que lá é um país que tem muitas montanhas, ele ia para um local se refugiar no silêncio, e ele ficava da sexta-feira, do sábado depois do almoço, já dormia lá e só vinha domingo de manhã para a igreja, buscando a Deus em oração, preparando o sermão, se concentrando em Deus, orando, chorando diante de Deus. E quando ele vinha de manhã, ele ministrava na igreja aquilo que pregava em 3 cultos a mesma palavra. E toda vez que ele pregava, os corações se derretiam. O que falta para nós hoje, na nossa geração, irmãos, é poder. E poder não é arranjo de retórica, falar alto e estribuchar na frente, usar recursos não sei se é essa palavra certa, o irmão que for da área aqui, da neurolinguística para conseguir tocar nas emoções da pessoa. Não é esse poder ao qual eu me refiro, mas é realmente de vidas que amam a Deus. Se o pregador, se quem ministra a palavra, o coração dele também está seco, se a vida dele está seca, ele vem ministrar, não vai chegar nos corações. Por isso nós precisamos clamar a Deus, meus irmãos, que Deus reavive os púlpitos no nosso país, que Deus purifique a igreja dele, e que Deus coloque no meu coração e no seu um desejo de um verdadeiro e puro e genuíno avivamento no nosso meio, na nossa geração. Para impactar, começa pensando em você. Senhor, eu quero experimentar um avivamento. Ore mais, meus irmãos. Ore mais. Vamos orar mais. E quando eu digo orar mais, vai aqui uma outra advertência. Às vezes a gente lê sobre avivamentos históricos que houve e a gente fica encantado. E a gente acha que não vou repetir o que eles fizeram lá, que vai dar certo aqui. Não é assim. Nós precisamos de um retorno à santidade, um retorno para Deus. E querendo, ansiando para Deus agir no nosso meio. Que nós, todas as vezes que viemos para a igreja, que nós venhamos com esse anseio de Deus se manifestar no nosso meio, para Ele quebrantar pecadores. Que Deus aqueça a chama do Espírito dele no nosso coração, e que nós tenhamos o desejo de sermos porta-vozes de Deus, de sermos agentes de Deus, instrumentos de Deus nesse avivamento. Porque só Deus pode fazer o avivamento, é uma obra dele. Mas ele usa os seus servos na igreja. E que ele possa usar a minha vida e a sua. Comprometa-se mais com Deus em oração. Leia mais a palavra de Deus. Invista tempo na sua comunhão diária com Deus. E você vai começar a ver Deus avivando o seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
confessamos que não queremos mais uma vida seca, uma vida árida, uma vida irrelevante. Queremos ter uma vida que seja uma manifestação do teu poder. Queremos ter uma vida transformada, queremos ter os nossos corações incendiados pelo poder do teu Espírito. Ó Senhor Deus, que ao lermos a tua palavra, que nós o façamos com o coração cheio de alegria e com ardente expectativa de o Senhor colocar fogo do Espírito no nosso coração, para nós renovarmos o nosso compromisso contigo, renovarmos o nosso amor com o Senhor, para nós termos o desejo de vivermos pela fé, de caminharmos pela fé, de crermos no Senhor como Deus soberano, como um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a nossa vida. Oh Senhor, nós queremos ver o Senhor dominando a nossa vida. Queremos ver o Senhor agindo na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Queremos ver o teu agir na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que é fiel ao Senhor na doutrina. É uma igreja ortodoxa, uma igreja que não abre mão da doutrina bíblica sadia, mas uma igreja que precisa ainda ser impactada pelo fogo do teu Espírito, para com poder manifestar a vida de Deus aos pecadores que ainda não creem no Senhor, e que eles sejam ganhos pelo poder do teu Espírito, e se curvem, se rendam ao senhorio de Cristo, e creiam em Jesus como Salvador das suas vidas. Senhor, queremos que a nossa igreja tenha mais relevância na sociedade, que nós sejamos instrumentos de transformação, ó Deus, para impactar a cultura, os valores, a ética, a moral do nosso país e da nossa cidade. Senhor, nós estamos em dias de uma festa profana, que é o Carnaval. Queremos que o Senhor visite o coração dos crentes, visite a sua igreja, que coloque no nosso coração o desejo de orar pelo nosso país, que o nosso Brasil não seja mais referência como um país do Carnaval, mas que seja um país que se curva ao Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso país seja um país conhecido mundo afora, por essa geração e pelas outras gerações vindouras, como um país que recebeu uma visitação do teu Espírito, e um país onde houve milhares e milhões de conversões, de pessoas reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as suas vidas e se convertendo a Ele, Senhor. Essa é a nossa oração. Levanta o teu povo, Senhor, para orar, para clamar a Ti. Hoje à noite nós teremos a ministração da ceia do Senhor, que é um meio de graça que fortalece os cristãos. Que nós valorizemos essa oportunidade, Senhor. Que nós estejamos juntos como igreja nessa noite, não desprezemos o meio de graça tão fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Que nós ceiemos hoje, que nós nos lembremos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e que nos enchamos de alegria e amor do Senhor, porque nós fomos alcançados por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.